Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em Costa Sport Center, comentando tudo aí sobre o Flamengo que acabou empatando o jogo aí contra o Atlético Mineiro. Porém, o Wesley foi a atração do jogo, né? Vem evoluindo bastante e aí é pedido na seleção, porque ele tá praticamente jogando na frente bem e defensivamente também bem, né? E ele foi excepcional e nesse jogo, né? Nos outros jogos também. Vamos ver aí o que a imprensa falou sobre o Flamengo, né? Que acabou até massacrando o Atlético Mineiro, mas não fez gol. Então, fica agora aí com o vídeo. O Everson defendeu bem. O Galo não jogou bem durante uma parte esmagadora da partida. E eu acho que a atuação do Galo durante os 90 minutos, mais uma vez, foi aquém do esperado. E no que diz respeito ao que o atleticano está mais interessado, que é o dia 30, Sim. que é a final contra o Botafogo, gera preocupação. Então, assim, se a gente pegar o nível de futebol que o Atlético Mineiro praticou nos últimos 3 jogos contra o Flamengo, as 2 finais e o jogo de hoje, preocupa para o jogo contra o Botafogo. Se o Galo jogar o que jogou hoje contra o Botafogo, o Galo não vence o jogo. O Galo tem que jogar mais e melhor. Ele pode, mas não está jogando. Ainda assim, conseguiu não sofrer o gol e teve chance, né? O Galo terminou o jogo com 16 finalizações. 2 no primeiro tempo, 14 no segundo tempo. Essas 14, a grande parte delas, depois que o Flamengo diminuiu um pouco o seu ritmo, o que é natural. O Flamengo de um ritmo muito forte, mas não conseguiu fazer o gol. Tá aí uma das primeiras chances. Essa é a do Matheus Gonçalves e que o Everson pegou. Esse começo do jogo teve bastante coisa de situação de gol e tudo mais para o Flamengo. A gente já vai mostrar os momentos, as imagens que envolvem o Gabigol no Maracanã. A gente já vai, mas antes, só mais uma para você, Zupa, desse começo de jogo, que é: o Flamengo vem, entre aspas, de uma ressaca. É um jogo avulso que poderia não valer nada. Muitos jogadores titulares fora. Te surpreendeu o volume do Flamengo nesse sentido? Surpreendeu positivamente. O Flamengo jogou bem. O Felipe fez uma mudança, dados os problemas todos que ele tinha para escalar o time, ele fez uma mudança tática. Ele espelhou o Atlético Mineiro, ele veio com 3 zagueiros, sendo um dos zagueiros o Alexandro, né? Então, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Alexandro como lateral esquerdo. Com isso, o que é que ele gerou? Gerou 2 efeitos cascata na equipe. O primeiro deles, muita liberdade para os alas. Para o Wesley na direita, que fez mais um jogo muito bom. Aliás, a gente tem que falar, que fase boa, que momento bom, que evolução do Wesley. Um amadurecimento como lateral, hoje como um ala pela direita, muito forte no apoio, muito bem pelo Flamengo. E do outro lado, o Ayrton Lucas. O lado direito do Flamengo jogou muito mais do que o lado esquerdo. Qual foi a outra consequência dessa mudança de escalação? Com 3 zagueiros e 2 alas. O papel do Michael. O Michael, ele é um ponta. Mas Sim. como o Flamengo hoje jogou com alas, o Michel jogou por dentro, como uma dupla de ataque junto com o Bruno Henrique. Sim. E o Michel é um cara de muita movimentação, né? Então jogou como meia armador o Matheus Gonçalves. E à frente dele, Bruno Henrique e Michel. Todos muito próximos. E são todos jogadores muito leves, de muita leveza, de muita velocidade e de muita movimentação. Então foi um Flamengo que se movimentou no ataque o tempo inteiro, ninguém guardando muita posição. E isso gerou um tormento para a zaga do Galo, para a linha defensiva do Galo, encaixar essa marcação. O Galo teve muita dificuldade para achar o Flamengo na marcação. E o Flamengo também teve de grande virtude no jogo de hoje, como eu falei no início, a pressão na posse de bola do Galo. O Flamengo gerou muito desconforto para o Galo sair jogando. Então, assim, o Felipe espelhou o time, a resposta foi positiva, mesmo com os desfalques, o Flamengo teve um ritmo, uma intensidade de jogo muito forte e, através dessa intensidade, gerou várias oportunidades para abrir o placar. Mas não conseguiu, porque, como falamos, o Everson, mais uma vez, aliás, viveu uma noite iluminada. Se a gente pegar do jogo de domingo, da final, para hoje, o Everson impediu uns 12 gols do Flamengo. Impressionante, tanto no segundo jogo da final, como no jogo de hoje, como trabalhou o goleiro do Galo. Já a gente vai falar, inclusive, mais sobre o goleiro do Galo, que foi realmente uma atuação daquelas que a gente vai lembrar depois, né? A gente viu o Everson num combo de jogos, como disse o Pac, já o segundo jogo da final ele já foi impressionante. Vamos colocar, inclusive, os números da partida para a gente entender esse volume de finalizações no fim do... Porque, assim, quem chegou agora e bate o olho, imagina um jogo feito na trocação, né? Porque a gente tem ali na terceira linha finalizações 25-16, a posse de bola 54-46, ali passes certos para cada lado, finalizações 25-16 e certas 6-2. Grande chance 5-2.
Gols esperados. Aí é uma diferença importante, porque 2,08 a 0,84. E aí, essa tela registra um todo, tem uma história que a gente está contando, mas teve um momento que de finalizações que eu me lembro estava 14-2. Então, chegou um momento que você falou, caramba. Até os 15 do segundo tempo, era essa a conversa. O Galo não conseguia sair. O Paulinho foi preservado, o Paulinho tem ficado fora, tem ficado no banco em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, claro que pensando nas finais das Copas, a da Copa do Brasil já foi, resta da Libertadores, então o Bernard, que voltou de lesão no jogo do Galo contra o Goianiense, antes da segunda final, Bernard titular, por trás de Hulk e Davidson à frente, Rubens como ala pela esquerda, o Saravia como zagueiro, porque Alonso e Arana estão nas seleções. Mas foi um Galo que teve muita dificuldade para criar, para jogar, o Scarpa pouco acionado. Então até, assim, durante pelo menos 2/3 do jogo, foi um jogo de ataque contra a defesa. E o Galo com muita dificuldade. Só na reta final mesmo que o Galo conseguiu sair. Então, assim, em termos de observação do Milito para a final, assim, acho que hoje ele sai mais com dor de cabeça do que propriamente com boas respostas. Os números em algum momento mostraram um volume de trocação, mas a gente viu um Flamengo bem superior e esse é o lance do pênalti. O Lianco, ele tropeça, o Lianco não quer fazer o pênalti, mas ele tropeça e no tropeçar ele cai em cima do Wesley e comete o pênalti que o Davi desperdiça. O que você achou da escolha, né? O Davi Luiz, a gente sabe que esse é um time bastante mexido, então não dá pra falar, um cara que costuma bater pênalti, estava na arquibancada, a gente já vai falar sobre ele, que é o Gabigol. Bateu mal o Davi Luiz. Bateu mal, assim, o Davi vem de um momento de confiança, depois do gol de falta que ele fez contra o Cruzeiro, um gol de muita esperteza lá na Arena Independência. E a partir dali ele sentiu confiança e aí teve o pênalti. O Flamengo está sem Gerson, sem Arrascaeta, Pedro machucado, sem o Gabigol. O Bruno Henrique era o capitão, mas o Davi se sentiu confiante para bater. Mas não bateu bem, né? Assim, o Everson teve méritos, claro, mas o Davi telegrafou o canto, bateu a meia altura. Assim, o Everson foi bem, mas o Davi bateu mal também. A gente está no pós-jogo de Flamengo e Galo, Campeonato Brasileiro 0-0, placar injusto pelo que o Flamengo criou. A gente já falou que se tivesse que ter um vencedor, seria o Flamengo, pelo que apresentou, mas futebol tem dessas e muito do que aconteceu nesse jogo está condicionada à atuação do Everson. A gente vai, tá vendo aí os instantes finais dos melhores momentos e na sequência a gente vai apresentar uma tela com os números do Everson para a gente falar um pouquinho sobre ele. Eu já vou jogar para você e daí a tela, quando chegar, a gente vai em cima dela. Claro. Atuação de gala de um gol. Galo. Essa foi boa, diria Milton Neves. Vamos colocar a tela do Everson para falar um pouco da atuação dele, para a gente entender o tamanho da atuação. Porque tem jogo que é muito claro, que você fala, o placar está condicionado à atuação do Everson. Primeiro, qual te chamou a atenção? Tem uma defesa que nem acho que é a melhor, mas achei mais bonita, que é um chute fora da área, aqui da direita, que eu acho que foi o Fabrício Bruno. De fora da área, uma batida bonita, ele vai lá e espalma. Aí, ó, finalizações contra aí os dois jogos, tá? O fim de semana e hoje. Tá. 44. Nossa, é muito finalizações chute, certas contra 16, defesas 15, porcentagem de defesas 93,8, gols sofridos 1, defendeu uma cobrança de pênalti nesta quarta e assim, algumas defesas muito difíceis, né? Os números, eu não tinha noção que eram esses números aí, impressionante. E se a gente voltar assim um pouco para trás, um pouco antes da final contra o Flamengo, o Galo contra o River na semifinal, amassa o River no jogo de ida na Arena MRV, vai para Buenos Aires no Monumental para defender a vantagem. Quem é o melhor em campo no jogo do Monumental? Everson. Ele é o herói da partida, né? Premiado pela Conmebol como o herói do jogo. Teve uma grande atuação. Então a gente tem visto, o Everson é um bom goleiro, um goleiro que já foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira, goleiro campeão pelo Galo. O próprio Vitor, recentemente eu estive nessa viagem para Buenos Aires, na semifinal da Copa Libertadores, e o Vitor falando que ele, Vitor, hoje diretor de futebol, executivo de futebol do Galo, e Vitor vê o Everson como já um dos maiores goleiros da história do Galo. Galo que teve João Leite, Galo que teve Tafarel, Galo que teve o próprio Vitor e que tem o Everson, campeão brasileiro da Copa do Brasil. O Vitor já o enxerga como um dos maiores goleiros da história do Galo. E aí é uma opinião do Vitor, claro, o Everson é um grande goleiro, mas ele vem, e me chama a atenção que essa grande fase dele vem nos momentos decisivos. Sim, né? Não é em jogo qualquer. Semifinal com o River Plate no Monumental de Nunes, daquele jeito, né?
explodindo de gente. Final da Copa do Brasil, mesmo com o Galo perdendo, mas um jogo duríssimo na Arena MRV contra o Flamengo. O jogo de hoje, que era um jogo de pressão também, assim, o jogo pode parecer que valia pouco, porque o Galo pensa no dia 30, mas o Galo tem coisas para fazer no Campeonato Brasileiro, né? O empate, o Galo é apenas o 10º colocado, tem um jogo a menos ainda com o Atlético Paranaense, mas ele é apenas o 10º colocado, e se as coisas não derem certo em Buenos Aires, o Galo vai precisar de uma vaga, talvez ser o 9º, talvez ser o 8º, quer dizer, se não der certo, no mínimo o 8º ele vai ter que ser, sem depender da final do Cruzeiro. Então o Galo tem compromissos a cumprir no Campeonato Brasileiro. Mas acho que especialmente para a final, né, assim como eu falei, assim, olhando para o jogo do Galo, acho que o Milito, pensando na final, ele sai mais com dor de cabeça do que com boas respostas. A gente sabe que em uma final, jogo único, um campeonato como a Libertadores, ter o seu goleiro numa grande fase, às vezes muda a vida. E o Atlético Mineiro é um exemplo vivíssimo disso, né? Na conquista do Galo, o Vitor mudou a vida dos torcedores e do Clube Atlético Mineiro. Então, a boa fase do Everson é uma das poucas boas notícias desse recorte mais recente do Galo, pensando na final contra o Botafogo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai já falar mais sobre o jogo. O Felipe Luiz tá se aproximando do momento em que ele vai falar, então a gente vai trazer o Gabigol para essa nossa discussão aqui do Sport Center. Primeiro apresentando a reportagem que nós temos no espn.com.br, assinado pelo Pedro Ivo Almeida, explicando por que o Gabi não foi para a arquibancada, né? Após anunciar que assistiria ao jogo, essas imagens são de hoje, ele com essa camisa retrô 10, obviamente o número que foi retirado dele quando ele usou a camisa do Corinthians. Depois que ele usou a camisa do Corinthians. Ah, tem a ver? Não sei. Do Gabriel a gente espera tudo. E ao mesmo tempo, sendo retrô, você associa ao Zico. Ao Zico. Tem a ver também ele se colocar nesse... uma homenagem. Uma homenagem. Né? Após anunciar que assistiria ao jogo nas arquibancadas, ele desistiu da ideia. De acordo com a apuração da ESPN, o staff do atleta procurou lideranças de torcidas organizadas do Flamengo, que ficam localizados no setor norte do Maracanã, para entender se haveria algum tipo de segurança para o atleta assistir ao duelo em meio aos demais. No entanto, não foi garantido por estes líderes que não haveria tumulto, que seria possível controlar os torcedores em volta do Gabigol. A reportagem também procurou o Maracanã, que por meio de sua assessoria informou que não havia sido preparado nenhum esquema especial de segurança. Aí a gente tem um momento do Gabigol em campo, ele obviamente ficou no Maracanã durante a partida, num camarote. Camarote dele. Como é que você achou? Havia faixas de apoio, Gabigol para sempre na nossa memória. O que me chamou a atenção disso tudo, em mais um capítulo da grande guerra de narrativas entre os egos inflados de Gabriel Barbosa e a diretoria do Flamengo, especialmente o presidente Rodolfo Landim, né? O que a gente tem de informação é que é mais uma guerra fria mesmo entre o Gabriel e o Rodolfo Landim. É que a primeira vez que eu vejo um jogador que está afastado e que o clube diz oficialmente que ele não vai jogar para não colocar em risco a harmonia do time, que vai para o campo. Porque geralmente quem está afastado não vai para o estádio. Some, né? O cara está afastado, mas está ali, ó, dando risada, funcionários do clube ali. Ele está afastado ou não está afastado, né? Então, assim, é um fato novo, assim. O Flamengo como clube, de maneira oficial, alega que o Gabriel coloca em risco a harmonia do time. E ele está no gramado, né? Então, são as distopias dessa novela insuportável, né, que já cruzou a barreira, já está insuportável essa guerrinha de narrativa. E a gente vê aí as bandeiras, elas belíssimas, né? O gol do Gabriel lá contra em Lima. O River. Incrível, na voz de João Guilherme. Zico e Gabi com as duas Libertadores e fechado com o Gabigol. São manifestações, não diz sobre a torcida, diz sobre pedaços, né, fragmentos da torcida, mas aí, claras manifestações de apoio a um dos grandes jogadores da história do Flamengo. Problemas à parte, indiscutivelmente, dos maiores jogadores da história do clube. Eu acho muito curioso, porque você apresentou esse ponto de vista que é verdade, né? Afastado pela questão da harmonia, eu não tinha pensado nisso, e tá ali em campo. E eu acho que essa bandeira do fechado com o Gabigol, que é o símbolo dele. Isso. E aí é o depoimento, né, Zupac? Já falei isso outras vezes. Eu morei no Rio bem nessa época, sou paulistano, obviamente, pela minha história, não sou rubro-negro e respeito demais o Flamengo. E tentava criar os meus filhos
para que eles seguissem o meu clube. Claro. E eles seguiram, felizmente. Mas, enquanto morava lá, eu me lembro de um aniversário do meu filho mais velho, o João, que foi futebol o tema, e o cartão dele de convite, aquela lembrancinha que você dá assim, o save the date, que você manda no zap e tal, era o João com a camisa do nosso clube, imitando o Gabigol, ou seja, o impacto do Gabigol de ter realmente penetrado numa questão de massa que não envolvia só a torcida dele. E eu acho que isso é inegável, e ninguém tira dele. E já até falei isso aqui em outras vezes. Em 2013, o Neymar deixou o Brasil, foi jogar na Espanha. E em 2013, o Gabriel estreia no Santos no lugar do Neymar, entrando no lugar do Neymar, né? Então, o Gabigol começa a jogar quando o Neymar sai do Brasil. Desde então, nenhum jogador teve o poder midiático que o Gabriel tem. O Gabriel é, desde que o Neymar saiu, o maior personagem, né, a maior figura do futebol brasileiro. Concordo. E aí a gente junta vários motivos. Claro. O primeiro deles, a bola, ele é um tremendo jogador. Segundo, o nome é bom, é Gabigol, a molecada gosta. Claro. Ele é midiático, ele é polêmico, a comemoração dele viraliza. Sim. Sabe? Então ele chama a atenção. Ele é um cara diferente mesmo, para o bem e para o mal, mas nesse caso, para o bem, o poder de mobilização do Gabriel é muito grande, especialmente quando ele está em boa fase. Então é natural que um evento tão marcante como a saída de um cara como ele e essa rota de colisão que claramente existe entre ele e a presidência do clube chame muito a atenção. E aí vira essa guerra de vaidades, né? De um tentando controlar a narrativa, um tentando terminar a história com uma imagem melhor deixada perante o torcedor. O Gabriel, porque ele, claro, quer terminar bem a sua história. O Rodolfo Landim, porque tem uma eleição daqui a poucos dias, daqui a semanas, e cada movimento pode ter consequências no pleito do Flamengo, que o Rodolfo Landim não é candidato, mas ele é o principal aliado, a cabeça de chapa do Rodrigo Dunche, que vai concorrer pela situação. Debate segunda-feira. 8 da noite, hein? 8 da noite na ESPN e no Disney Plus, dos 3 candidatos à presidência do Flamengo. Já a entrevista coletiva do Felipe Luiz, e aí eu devolvo para você para mais uma do Gabigol. Quão importante é um certo desprendimento, porque assim, falta pouco, estamos numa regressiva, 5 jogos. Sim. 5 jogos para terminar o brasileiro do Flamengo, e é o compromisso que falta ao rubro-negro. De se fazer, porque há uma oportunidade, de se fazer uma... Porque muitas vezes não há. Às vezes acabou o ano, os caras ainda estão negociando, aí o Everton Ribeiro não teve. Everton Ribeiro não teve. O Felipe Luiz teve. O Renato Augusto no Corinthians. Isso. E a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Fábio Santos, que bonito que foi, a despedida. Mas aí vai ter que ter um desprendimento desse orgulho, alguém vai ter que falar. Pô, tem que ter. Você acha que vai ter uma despedida? Eu acho que vai ter. Talvez não como devesse ter. E assim, embora agora seja mais fácil, as coisas se encaminhem para o fã de esporte, para o rubro-negro achar que o Rodolfo Landim está exagerando ou que o Gabigol está exagerando, não tem mocinho nessa história. A gente tende a achar que alguém está certo e alguém está errado, mas nesse caso não tem mocinho, não tem vilão, né? O Gabigol fez muita coisa errada durante o ano. Durante essa temporada, o Gabriel fez tudo o que ele podia fazer para prejudicar a sua própria idolatria com o torcedor. Sabe? E aí a diretoria do Flamengo, que também não é a diretoria mais habilidosa para lidar com gente, para lidar com pessoas, o departamento de futebol do Flamengo, ele é muito mal tocado em relações humanas, a diretoria do Flamengo também troca os pés pelas mãos em vários movimentos, em várias atitudes, e também, de alguma forma, se tornou impopular nessa história ao não querer renovar o contrato nos moldes que o Gabigol queria. Então, assim, não há mocinho nessa história. Se por um acaso não tivermos a despedida, ou se ela não for da maneira que deveria ser, é uma lástima para o torcedor, porque, de novo, para mim, depois do Zico, o Gabriel é o jogador mais importante da história do Flamengo. Então, a despedida deveria ser grandiosa. A relação ela é muito ruim nesse momento. Eu imagino que alguma coisa terá, mas menor do que deveria, por responsabilidade das duas partes, da diretoria do Flamengo e do atleta também. Já mais informações, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, também as palavras do técnico do Galo, o Milito. Vamos debater esse futebol do Flamengo com a chegada do Felipe Luiz. Hoje, de novo, um ótimo futebol apresentado e as explicações que ele tem a fazer sobre o caso Gabigol, já que ele foi diretamente envolvido em toda essa história. Sim. A gente faz uma rápida pausa e já voltamos com muito mais aqui no Esportes. Então é isso, galera, chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí que a imprensa elogiou bastante aí o Wesley, né, que vem aí crescendo de rendimento aí,
É algo de se notar que realmente ele estava muito mal no começo do campeonato, talvez até pela posição que Tite colocava ele muito sobrecarregado ali, né? Só que ele está evoluindo muito, até no finalzinho de jogar com o Tite, ele evoluiu bastante. E agora com o Filipe Luís, ele tá no outro patamar. Eu acredito que no Brasil o melhor lateral é o Wesley, não tem outro que se compare com ele, porque ele joga bem ofensivo, é bem defensivo, ele não cansa, é um jogador que tá o tempo todo para lá e para cá, né? Então ele é essencial para o Flamengo aí. E eu acredito que ainda bem que o Flamengo não vendeu ele, né, por 20 milhões de euros naquela época, porque se tivesse vendido ia fazer muita falta, e ele está sendo essencial aí para o Flamengo. Eu acredito que nas próximas convocações é capaz de ele estar sim sendo convocado, porque ele está sendo fundamental, né, e vem crescendo muito, né, dá para ver isso. Eu acho que todos os comentaristas estão falando isso, né, porque é uma crescente muito grande para um jogador que era praticamente dispensável pelo Flamengo, hoje está sendo indispensável, né? O Flamengo não vai liberar ele de graça, assim tão fácil para nenhum time, né? Eu acredito que não vai aceitar mais de 20 milhões, agora 30 milhões para cima para vender o Wesley, né? Porque o cara tá demais e merece seleção. Na minha opinião, ele merece seleção sim, porque na seleção não tem outro, né? Ele vai competir com o Danilo, dá 1.000 no Danilo, né? E entre outros que tá no Brasil aí, ele seria essencial, porque é um jogador rápido, dinâmico ali, né? E ele se entrosando com o Gerson é melhor ainda. Gerson na seleção, imagine a dobradinha ali, Gerson e Wesley. Eu acredito que a seleção só tem a crescer se convocar ele, e ele também vai evoluir bastante e ser valorizado. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.